Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Bom, eu sou Maria, faço parte do Colégio Dom Bosco, São Miguel dos Campos. Sou coordenadora do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E hoje vim aqui falar para vocês uma novidade muito legal. O Colégio Dom Bosco preparou para vocês uma programação muito especial de aulas online. E essas aulas serão ministradas por professores, aqueles professores que fazem parte do nosso dia a dia. Estou preparando aulas com todo o carinho do mundo. Espero que vocês assistam, curtam e façam as atividades que logo serão encaminhadas. Olha só, não podia deixar de falar e comentar. Não vejo a hora de nos encontrarmos, certo? Em breve estaremos juntos e bons estudos. Olá galera, estamos aqui com um assunto novo. Sou a professora Cíntia Sulani, do Colégio Dom Bosco, e hoje vamos aprender um pouco mais sobre o feudalismo. O feudalismo ele faz parte da Idade Média. A Idade Média ela é dividida em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre a Idade Média, vamos falar como se iniciou o feudalismo, como se iniciou a Idade Média. O feudalismo ele se iniciou através dos povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Povos bárbaros eram os povos de origem germânica que não tinham o mesmo costume, não tinham a mesma cultura e nem tampouco a mesma religião que os romanos. E no finalzinho do Império Romano, esses povos bárbaros acabaram invadindo e dominando toda a Roma antiga. Como eu tinha dito a vocês, Idade Média. Há uma subdivisão quando se fala da Idade Média, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média corresponde ao século V, que vai do século V ao século X. E a Alta Idade Média a gente estuda a formação do feudalismo e o auge do feudalismo. E na Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, estudamos sobre as invasões bárbaras, quando os bárbaros, enfim, conseguem invadir essa parte de Roma. Estudamos também os povos árabes, estudamos também o Império Bizantino. Como eu tinha dito, vamos focar apenas na formação do feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo é um modo de produção. Esse modo de produção, ele vai nos ensinar como é que aquela sociedade ela produzia, através da economia, através da política e através da sociedade, da cultura. Então, o feudalismo ele nada mais é do que um sistema político, econômico e social, porque ele vai mudar com a política, ele vai mudar com a economia e ele vai mudar a vida social daqueles indivíduos que predominou durante toda a Idade Média, do século V ao século XV, e que baseia-se em um modo de produção servil. Então, a produção deles era voltada para a agricultura em um modo de produção servil. A origem do feudalismo, como eu tinha dito a vocês, a origem do feudalismo foi através das invasões bárbaras. Quando os povos bárbaros eles acabaram invadindo o Império Romano, os bárbaros que antes viviam além das fronteiras do Império Romano, que tinham culturas totalmente diferentes. Então, quando essas duas culturas elas se juntam, acabam se chocando entre si e surge uma nova cultura, que é o feudalismo. A situação vai se agravar ainda mais em Roma no século IV, quando os povos germânicos, que eram os povos bárbaros, eles migraram para o interior do Império Romano, fazendo assim com que se houvesse uma desintegração total do Império Romano, iniciando o sistema feudal. Quais as características desse período? As características são: esse período vai ser um período de constante invasões bárbaras. Então, os bárbaros eles tentam a todo momento invadir o território romano. O feudalismo ele se dá a partir da síntese de três elementos. Que elementos são esses? Você vai ter o Império Romano, ou melhor, o Antigo Império Romano. Você também vai ter os povos bárbaros e o cristianismo. Então, a síntese desses três elementos, você tem a formação do sistema feudal. No mundo feudal, a gente fala que o mundo era teocentrismo, ou seja, Deus está no centro de tudo. Então, para que a gente possa entender melhor como é que funcionava aquela sociedade
sociedade, como é que funcionava a cultura, como é que funcionava a mente daquela população, é preciso entender que eles ainda estavam no mundo teocêntrico, ou seja, Deus é acima de tudo. E quem eram os representantes de Deus? A Igreja Católica, que detinha todo o poder temporal. Ruralização, ou seja, durante o fim do Império Romano, as pessoas elas acabaram abandonando o centro de Roma e fugindo para a parte rural. Esse processo de saída da parte urbana para a parte rural, damos o nome de ruralização. E nessa parte rural vamos ter vários feudos. Os feudos é basicamente fazendas, só que essas fazendas a gente vai dar um nome específico, feudo. O poder vai ser descentralizado. É preciso que vocês entendam por que o poder durante o sistema feudalismo vai ser descentralizado. Eu acabei de dizer que quando houve um processo de ruralização, houve-se o surgimento de vários feudos. Em cada feudo vamos ter a presença de um senhor feudal. Você vai ter a presença do rei, só que o rei ele vai ficar lá apenas como uma figura. Quem vai mandar e desmandar em toda aquela sociedade é o senhor feudal. Então, não vamos ter apenas um senhor feudal, vamos ter vários senhores feudais. Uma vez que você não tem apenas um feudo, você tem vários feudos. Então, por isso que a gente fala que durante o sistema feudalismo, o poder ele era descentralizado. O poder estava dividido, o poder estava fragmentado nas mãos de vários senhores feudais. Ainda sobre a organização política, como eu tinha dito a vocês, você vai ter a figura de um rei, só que você vai ter o poder concentrado nas mãos de vários senhores feudais, fazendo com que haja uma descentralização e o desaparecimento também de todas as funções do Estado e o enfraquecimento da figura do rei. Durante o feudalismo, o rei ele existiu sim. Muitos alunos tendem a pensar que durante o feudalismo não se existia rei. Você vai ter a presença do rei, só que você vai ter o enfraquecimento do poder do rei. Ele exercia o seu poder de fato, pois o poder era descentralizado. Cada rei só exercia o poder em suas terras, pois cada senhor feudal era o soberano do seu feudo. Então, em cada feudo você vai ter a presença de um senhor feudal, o que vai ser o senhor soberano daquele feudo. Agora vamos falar da organização econômica. Hoje em dia, quando se fala em poder, quando se fala em pessoas ricas, logo vem à nossa mente o quê? Dinheiro. Mas falou de feudalismo, não pense em dinheiro, porque o sinônimo de poder não é através do dinheiro, se dava através da terra. A terra era o que dava ao indivíduo prestígio, status, era a fonte de riqueza. Então, quanto mais terra o indivíduo tem, mais poder, consequentemente, ele também vai ter. A organização econômica, a gente fala que ela era uma economia de subsistência. Por que uma economia de subsistência? Porque em cada feudo era plantado tudo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Eles não plantavam em excedente. Como eles não plantavam para ter excedente, você não tem o comércio. O comércio ele não vai existir durante toda a organização econômica do feudalismo. E lembre-se, a terra era o status de riqueza, o status de poder. O feudo também era dividido. O feudo era dividido em 3 partes: o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. No manso senhorial eram terras que eram destinadas ao senhor feudal, é onde ficavam os castelos que era a morada do senhor feudal. No manso servil temos as terras que eram aonde os servos eles acabavam trabalhando para o senhor feudal. Lembrando que quando a gente fala de feudalismo, você não tem a existência de escravos, você tem camponeses, e esses camponeses eles eram chamados de servos. E por último temos as terras comunais, que eram terras que eram comuns tanto dos senhores feudais como dos servos. Era onde ficavam os bosques, era onde ficavam as igrejas. Aqui está o manso senhorial, como eu tinha dito a vocês, terras que pertenciam apenas ao senhor feudal, manso comunal, terra em comum do senhor feudal e dos servos, e o manso servil, que era a terra onde os servos
acabavam trabalhando e produzindo para o senhor feudal. A organização social, como é que estava dividida a sociedade do sistema feudal? A sociedade ela era estamental, onde cada grupo tinha uma função específica. E a gente resume a organização em 3 estamentos. O primeiro estamento era o clero, o segundo temos a nobreza e por último temos os servos. O clero, eles eram representantes da igreja, eles tinham um enorme prestígio, eram os donos de 80% de todas as terras dos senhores feudais. A nobreza era responsável pela segurança, então quando a gente fala da nobreza, a gente fala que eles tinham a responsabilidade de proteger esse feudo e era composta também pelos senhores feudais. E por último temos os servos, que era a maioria da população, porém, mesmo sendo a maioria, eles eram obrigados a trabalhar para sustentar o clero e a nobreza e ainda tinham que pagar vários impostos. Eram eles quem produziam toda a riqueza do feudalismo. Costumamos dizer que o clero orava, a nobreza guerreava e os servos trabalhavam. Quais eram as obrigações que esses servos tinham que pagar? Primeiro era a corvéia, eles tinham que trabalhar gratuitamente nas terras que pertenciam aos senhores feudais. Depois temos a banalidade, que eram os impostos pagos pela utilização das ferramentas. Quando esses servos eles iriam trabalhar na sua terra, eles não tinham ferramentas para trabalhar. Então eles precisavam pegar as ferramentas dos senhores feudais, só que eles tinham que pagar um imposto por essas ferramentas. A talha, que era a porcelagem, a porcentagem, ou seja, quase sempre era a metade, entregue ao senhor pela produção do manso servil. Então, quando os servos eles trabalhavam na terra do manso servil, eles tinham que pagar uma porcentagem também aos senhores feudais. Temos também a momorta, que era um imposto pago quando o senhor feudal ele morria. Quando o senhor feudal ele morria e a família continuava usando as terras, eles tinham que pagar um imposto também para o senhor feudal. A capitação, que era um imposto pago anualmente para o senhor feudal pelos servos. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras. Quando tinha guerras, a nobreza ela convocava os servos e os servos eles tinham que ir para a guerra, guerrear também. Então, além de sustentar a economia, eles também, se houvesse necessidade, participavam da guerra. Vida boa era a vida da nobreza. Por quê? A igreja sempre fazia questão de reforçar o papel que a nobreza tinha, que era a proteção da sociedade. Então, a proteção de cada feudo era responsabilidade da nobreza. Falando sobre isso, temos também a relação entre 2 grupos que vão surgir durante o sistema feudal, que é as relações de sucerania e a relação de vassalagem. Quem é um sucerano e quem é um vassalo? Sucerano, ele era um nobre que doava um pedaço de terra. E o nobre que recebia esse pedaço de terra chamamos de vassalo. Vassalo era o nobre que recebia esse pedaço de terra. Lembrando que tanto o sucerano quanto o vassalo estamos falando de nobres. Por quê? Porque servos eles não tinham terras. Só quem tinha terras eram nobres. Então não esqueça, sucerano e vassalos, eles são nobres, eles fazem parte da nobreza. E qual era a função da igreja? Como eu tinha dito a vocês, a maior parte das terras estavam concentradas nas mãos da igreja católica. O senhor feudal ele tinha um poder local. O senhor feudal ele mandava em cada feudo. O rei, na prática, tinha poderes bastante limitados. Já a igreja ela tinha um poder universal. A igreja ela tinha um poder temporal. Então a igreja ela fazia a função do rei. Você vai ter a existência de um rei, mas os poderes do rei vai ser limitado e em contrapartida você tem a igreja que vai dar continuidade ao poder que o rei tinha.
A igreja, ela concentrava a grande maior parte das riquezas, ou seja, a grande parte das terras, e ela acabava influenciando a vida e o comportamento das pessoas. Uma vez que eles viviam no teocentrismo, como eu já tinha dito a vocês. Então, por isso que a Igreja Católica, o poder que ela tinha, não estava restrito apenas na economia, não estava restrito apenas na política. Eles acabavam influenciando também o comportamento e o dia a dia de cada indivíduo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aprendido e logo estaremos em sala de aula para aprender ainda mais sobre